Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal BSM, Peugeot e Citroën. Nesse caso aqui nós temos uma BSM de um Peugeot 206, ano 2008. Aqui os amigos conseguem observar que ela é uma Siemens, né? Uma Siemens B3, mas ela funciona normalmente num Peugeot 206, como a Delphi. Os números, a referência dela é praticamente igual, né? Com algumas diferenças de alguns algarismos dependendo do modelo. Mas as funções são as mesmas, tanto esse H1, que é o pino principal da entrada de alimentação, quanto os outros conectores, né? Mas qual é a semelhança aqui na BSM do Peugeot, tanto da Delphi quanto da Siemens? É o que nós vamos ver aqui na bancada. Vamos abri-la e para ver quais são as semelhanças e as diferenças, né? Já começa aqui que é para abrir muito mais fácil. Ela parece que tem um plástico um pouquinho melhor, menos quebradiço na hora de fazer manutenção. E a diferença mais importante, meus amigos, é que essa tampa de cima, esse acabamento de cima, onde fica os fusíveis e os conectores, pode ser removido e fica independente dos conectores da placa, tá certo? A parte posterior, que é a parte de baixo da BSM, um plástico também muito resistente, ele é bem mais maleável, não é quebradiço, apesar de estar faltando um pedaço ali. Mas aqui está a placa, olha a placa da BSM B3 da Siemens, né? Então ela é quase igual, muita diferença na parte de conexões e trilhas. Se vocês observarem uma e outra, vai ver que tem diferença. Mas as funções são as mesmas. E aqui é a diferença principal, que é retirar essa parte de cima, aqui onde vão os conectores, né? E aí você consegue observar que todos os componentes soldados na placa, relés, porta-fusíveis e conectores, diodo, placa-mãe, estão todos mais à mostra, muito fácil de fazer manutenção. Aqui na parte posterior, na parte de baixo da placa, a gente identifica muitas outras componentes de solda, né? Componentes não, a solda. E aqui nesse ponto, meus amigos, mais escuro, vocês conseguem observar que no vídeo anterior eu falei sobre a alimentação da ventilação. Então tá aqui o relé que alimenta a alimentação da ventilação, é esse aqui, olha ali, escuro. Por quê? Porque causou um aquecimento, deu aquele derretimento, fizeram uma adaptação grosseira, na minha opinião, mas estava funcionando até então, tá certo? Foi substituída, essa BSM ficou aqui pra gente fazer alguma verificação nela, doação do cliente, né, para vídeos no YouTube, tá certo? Então tá aqui, a disposição fica muito mais fácil de fazer manutenção. Mas como eu retiro esses conectores, se eu precisar retirar, se eu precisar tirar algum componente daqui, inclusive a placa-mãe, porta-fusível, relé, soquete de conector, como eu tiro? Tem alguma dica especial para isso? Vocês conseguem observar que esse conector aqui do conector verde, está bem danificado. E com isso se torna inviável fazer o uso dele, a não ser que faça uma substituição. Então aqui a dica para vocês é a seguinte, ó, nós temos estanho para dessoldagem. O que é estanho para dessoldagem? É um estanho, meus amigos, que ele, no momento que derrete ele com o ferro de solda, ele demora muito mais tempo para solidificar. Então ele tem a parte de esfriamento dele é mais demorada. A pausa é muito maior, dá tempo de você retirar um componente. Então você espalha o estanho em todos os terminais do conector. Com o ferro de solda você derrete essa solda. E antes que ela seque, você tem tempo de puxar um conector ou um componente sem precisar ficar derretendo todo momento, usando soprador e aqueles suportes grandes que pega em todos os terminais. Pode ser usado também, mas nós temos essa alternativa do estanho para dessoldagem, que é esse estanho um pouquinho mais grosso, bem mais caro. Ele custa bem mais caro que o outro, tá? Dada a sua utilidade, né? A sua utilização, né? Por ele ser bem versátil, tá certo? Então tá aí, só não serve para soldar, né? Ele serve para dessoldar. Quando você for soldar, solda com estanho comum. Ok? Então tá aqui, ó, nós temos a outra BSM, que essa aqui é uma BSM Delphi. Aqui tá a diferença, ela tem a parte de cima onde prendem os fusíveis, ela é presa na placa, os conectores são presos na placa. Vou fazer outro vídeo, um vídeo futuro falando sobre como desmontar essa BSM. De repente até vou fazer a dessoldagem para mostrar para os amigos aí um processo
eficaz para dessoldar quando precisa fazer manutenção na Delphi. Na Siemens não, na Siemens é bem mais tranquilo, muito mais fácil, é muito melhor de fazer manutenção na Siemens. Quem assistiu vídeos antigos sabe, o estanho que eu uso é sempre esse para dessoldagem. Quem assistiu vídeos antigos sabe que eu tenho uma BSM da Siemens sem carcaça, sem nada, só a placa toda adaptada, toda cheia de fios, e eu simplesmente faço ela funcionar. Eu fiz ela funcionar em vários Peugeots. Eu fiz um vídeo falando do reparo da BSM, como é fácil consertar uma BSM desde que você conheça o caminho. Aqui as etiquetas mostrando tanto uma quanto a outra que é B3, só muda a referência ali, né, a referência principal da BSM. Mas se você retirar uma Siemens e colocar uma Delphi, o carro vai funcionar. Se você tirar uma Delphi e colocar uma Siemens, o carro vai funcionar, desde que a BSM substituta esteja boa. Tem muita diferença, até a parte física não tem tanto, mas tem o conector de comunicação, né, que é esse PL01, que é o conector de comunicação, o do arranque, que é o de cima. Muitos falam que tem um relé de arranque dentro da BSM, não tem relé de arranque dentro da BSM. Esse sinal do arranque ele entra diretamente no pino C1 do conector e vai para a saída do arranque, ele não tem um relé específico. Vocês conseguem observar, olha aqui a posição. A posição do fio que sai para o arranque entra no pino C1. Ele entra no C1, ele vem lá no comutador, entra no C1 e vai diretamente para o arranque. Quando há um corte, presta atenção, quando há um corte do arranque por imobilizador ou bateria, qualquer coisa que seja que possa acontecer no Peugeot, o relé é dentro do carro, tá? Bem na parte esquerda, atrás do painel, tem um conjunto com 2 micro relés que fazem esse corte, tá certo? Então tá aí, não tem relé de arranque na BSM, ela não comanda arranque, é uma passagem, uma espécie de jumper que vem do carro, passa pela BSM e vai para o arranque. Tá, mas por que isso? Por que não fizeram direto para o arranque? Para facilitar a manutenção, né? Daí o chicote pode ser retirado sem que precise aí muito mais trabalho para retirar um chicote. Ele começa ali e termina ali, né? Uma parte de comunicação. Assim como no pino do ar-condicionado, que é o P07 que vai para o compressor do ar-condicionado, ele não tem relé de ar-condicionado na BSM. Ele vem da BSI pelo P13 e sai no P07 para o compressor do ar-condicionado. Tá? Então tem umas particularidades aí. Não é que tenha um relé ali dentro, ele tem uma passagem pela placa da BSM e aí vai para o sistema, tá certo? Então esse vídeo é mais para falar das diferenças, não é um vídeo de reparo, é um vídeo técnico, não deixa de ser um vídeo técnico explicando. Aqui nós temos o fusível F08, que na Siemens ele é do lado, aqui onde está meu dedo, aqui na esquerda, e ali na Delphi ele é bem baixo, perto do conector principal, que é o H01, que é o que vem da bateria. Tá certo, meus amigos? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.